Ao longo desse trimestre, nós estamos olhando para a prática do silêncio e da solitude. E mais especialmente, nesse último mês, nós estamos em uma série chamada O Deus do Deserto. Uma série que tem nos abençoado muito e que tem resgatado em nossos corações o papel do deserto na formação espiritual, na formação do discípulo de Jesus. Para resgatarmos o papel do deserto na formação espiritual, na nossa formação espiritual, nós estamos olhando para alguns personagens bíblicos que passaram pelo deserto. Nós olhamos no primeiro domingo para a experiência de Moisés no deserto e aprendemos que no deserto nós lidamos com o que não entendemos. No segundo domingo nós olhamos para Elias e aprendemos com Elias que no deserto nós pensamos no que não faz sentido. No último domingo olhamos para a história de Davi e para as canções cantadas por Davi no deserto e aprendemos que é no deserto que nós somos profundamente formados. Se você perdeu alguma dessas mensagens, eu quero te aconselhar, sugerir fortemente que você as assista, seja no YouTube, seja no nosso podcast. Hoje nós chegamos ao ápice dessa jornada, porque em todos esses personagens, em todas essas histórias, nós nos deparamos com o entendimento de que Jesus é o Deus do deserto. E se Jesus é o Deus do deserto, precisamos olhar para Cristo. É isso que faremos hoje. Nós olharemos para Jesus no deserto. E ao nos encontrarmos com Jesus no deserto, aprenderemos que no deserto nós somos arduamente testados. Nós caminharemos com Jesus no deserto no primeiro episódio que relata Jesus 40 dias no deserto. Esse episódio, esse relato é mencionado por Marcos no capítulo 1 e é relatado com mais detalhes por Mateus e por Lucas, ambos no capítulo 4 dos seus evangelhos. Mas para olharmos com mais clareza o que acontece nessa passagem, nesse trecho, em que Jesus é tentado nos 40 dias no deserto, nós precisamos olhar para o que acontece imediatamente antes. Jesus, no início do seu ministério público, e assim começa o seu ministério público, Jesus vai da Galiléia ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Mas por que Jesus vai da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João Batista? João Batista é aquele que diz que não é digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Se nós olhamos para esse momento, para o batismo de Jesus por João Batista no Jordão, talvez nós pensemos que há alguma coisa errada, alguma coisa invertida aí. E João também pensou assim. No versículo 13 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus diz: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista ecoa a promessa feita por Deus, por meio do profeta Isaías, de enviar o servo sofredor, aquele que resgataria o seu povo dos seus pecados, do seu cativeiro. Nós encontramos a fala de Deus acerca do servo sofredor em Isaías capítulo 42, versículo 1, que diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Vocês percebem a semelhança? Jesus ouve no seu batismo: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Isaías anuncia as palavras do Senhor: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações.
Nós olhamos para essa passagem e entendemos que para aqueles que estavam presentes no batismo de Jesus, ou que ouviram o relato do batismo de Jesus, logo vem à mente que Jesus é o Messias prometido. Jesus é aquele que seria enviado por Deus, mais uma vez, para resgatar o seu povo dos seus pecados, do seu cativeiro. Ao ouvir a voz de Deus dizer que Jesus era seu Filho amado, em quem tinha prazer, entendemos que este episódio aponta na direção da sua identidade, da sua vocação. Agora, que identidade é essa? O batismo de Jesus nos revela que Jesus é o Filho amado. Jesus é o Deus conosco, anunciado pelo profeta Isaías e mencionado por Mateus no capítulo 1 do seu evangelho. Qual é a identidade de Jesus? Filho amado. Mas qual era a sua vocação? O que Jesus veio fazer aqui? Como Jesus veio resgatar o seu povo dos seus pecados e trazer nova vida? A sua vocação pode ser expressa pela sua característica, o servo sofredor. Jesus veio entregar a sua vida em favor do seu povo. A vocação de Jesus envolve humildade e humilhação. A vocação de Jesus envolve assumir o lugar do seu povo na morte. N.T. Wright diz, sim, ele veio cumprir o plano de Deus. Cumprir a justiça, ele veio cumprir o plano de Deus, que é essa justiça mencionada por Jesus. Jesus fala para João, convém que seja assim, para que a justiça seja cumprida. Ele veio cumprir as promessas que o Senhor fez muitos séculos atrás e jamais esqueceu. Mas para Jesus fazer tudo isso, eis como deve agir. E atenção, se você tem vindo na escola bíblica do sábado, você sabe o que era a expectativa messiânica, talvez esperando a imposição do reino, a chegada do reino de Deus com força e poder. Mas como Jesus veio manifestar o reino e cumprir as promessas de Deus, olha o que o N.T. Wright diz, eis como ele deve agir. Por meio da humildade, identificar-se com o povo de Deus, assumindo seu lugar, compartilhando sua penitência, vivendo sua vida e, no fim, morrendo sua morte. Jesus era o Filho de Deus e veio ao mundo como servo sofredor, para morrer no lugar do seu povo. Esse é o cenário para o texto que leremos a seguir. Esse é o cenário revelado no batismo de Jesus. Filho amado de Deus, o Messias enviado como servo sofredor. E diante desse cenário, vamos ler o texto então que revela a passagem de Jesus pelo deserto. Está em Mateus capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 11. Se você tem a sua Bíblia de papel aí, abra a sua Bíblia, ou celular, enfim, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Se você não tem, vai aparecer aí na tela. Amém. O texto diz assim: em seguida a quê? Ao batismo de Jesus, tá? Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram.
Nesse relato nós nos encontramos com Jesus 40 dias no deserto. E o primeiro passo desses 40 dias no deserto, o primeiro passo que daremos com Jesus nessa jornada, é olharmos para o espírito do deserto. Versículo 1 diz: em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após seu batismo, Jesus é conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo. E no deserto ele tem a sua identidade e a sua vocação profundamente questionadas, arduamente testadas. Essa informação ela pode surpreender você, mas foi o próprio Espírito que conduziu Jesus ao deserto. O relato de Lucas é ainda mais intenso nesse sentido. Lucas, no capítulo 4, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O que você imagina de alguém guiado pelo Espírito? Talvez o que nós pensemos de alguém guiado pelo Espírito seja alguém que encontrará prosperidade, abundância. Jesus foi guiado pelo Espírito para ser tentado. E Jesus, cheio do Espírito, foi ser tentado. E em 40 dias no deserto, Lucas diz que ele passou 40 dias sendo tentado no deserto, Jesus teve fome. Talvez imaginemos que alguém cheio do Espírito corra do diabo e das suas tentações. Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito para o deserto, onde teve fome e foi tentado. Queridos, o deserto não é um acidente de percurso na vida de Jesus. O deserto não é ocasional. O deserto não foi um tropeço na vida de Jesus e de repente, ele estava lá. E de repente Satanás o encontrou. O deserto não é um acidente de percurso. O deserto é o local em que a sua identidade e a sua vocação seriam severamente testadas, mas também é o local em que a sua identidade e a sua vocação seriam profundamente consolidadas. Mas não apenas isso, o deserto era o local em que a sua vocação, a vocação de Jesus, de tomar o lugar do seu povo e de permanecer obediente, de fazer novas todas as coisas, estabelecer um novo caminho, começaria a ser cumprido. Jesus vai ao deserto para ser testado e perseverar, onde o seu povo foi testado e falhou. Israel foi chamado por Deus de seu primogênito, e você pode ver isso em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Sua identidade era a de povo de Deus, e Israel então foi chamado à obediência. Foi libertado por Deus da escravidão do Egito com poder, com sinais e maravilhas, com o mar se abrindo e eles passando em terra seca. Foram guiados no deserto pela nuvem gloriosa. E foram chamados para caminhar em obediência a Deus como seu povo amado. Mas no deserto nós vemos este mesmo povo murmurar contra Deus. Nós vemos este mesmo povo olhar e desconfiar da provisão de Deus. Foi para a morte que o Senhor nos trouxe aqui? Nós vemos esse mesmo povo olhar para a provisão enviada por Deus, um maná dos céus, e dizer: é só isso que tem para comer? Lá no Egito tinha cebola e alho poró. Nós vemos esse povo, diante da glória de Deus, fazer um bezerro de ouro, para ficar mais perto ali. O povo cai em idolatria, em murmuração, e depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, o povo hebreu chega ao Rio Jordão, o mesmo rio que nós vemos Jesus ser batizado ali. E ele chega ao Rio Jordão para atravessar o rio e chegar à terra prometida. E se você conhece a história, a terra prometida que manaria leite e mel, onde haveria paz, na verdade nunca desfruta de paz completa. Nunca é de fato aquilo que seria plenamente aproveitado pelo povo.
E enquanto Israel foi do deserto ao Jordão, tendo sua identidade e vocação testadas e reprovando pela desobediência, incredulidade e idolatria, Jesus foi do Jordão ao deserto para ter a sua identidade e vocação testadas, mas para perseverar diante das ciladas de Satanás, diante das tentações do maligno, para perseverar em obediência, a fim de restaurar o caminho para Deus e perseverar onde Israel havia falhado. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser arduamente testado, mas também foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ter a sua identidade e a sua vocação consolidadas. Queridos, a mesma coisa acontece conosco. Se o deserto não é um acidente de percurso na vida de Jesus, o deserto não é um acidente de percurso na vida do discípulo de Jesus. Nós não caímos por acidente no deserto. Nós somos, no deserto, nós somos arduamente testados, mas ao perseverarmos, conheceremos verdadeiramente quem Deus é, e ao conhecer quem Ele é, conheceremos quem nós somos. Afinal de contas, só há uma forma de conhecermos quem verdadeiramente somos, é conhecendo quem verdadeiramente Deus é. No deserto, então, nos encontramos com Deus e temos a nossa identidade e vocação, então, profundamente consolidadas. O apóstolo Pedro fala sobre isso, fala sobre o papel do deserto e do sofrimento. Ele começa a sua carta escrevendo para forasteiros e peregrinos dispersos. E ele diz, assim acontece, falando sobre o sofrimento passageiro. Assim acontece, para que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, a provação que faz o ouro perecer é o fogo que aperfeiçoa a nossa fé. A provação que, ao comparar a nossa fé com o ouro, o metal mais durável e valioso da sua época, Pedro diz, o ouro perece. A fé é muito mais valiosa do que o ouro. Quando refinada pelo fogo, exposta à provação, faz com que ela resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tiago Cavaco diz, uma crença, para ser real, tem de nos colocar em desvantagem. É o exame da desvantagem que tem o dom da revelação. Até sermos testados, tudo o que somos pode ser um fingimento. A multidão é o lugar onde qualquer pessoa pode fingir o que não é, e o exame não acontece. Quando o Espírito nos conduz ao deserto, seu objetivo é aperfeiçoar a nossa fé. É não permitir que permaneçamos no fingimento daquilo que cremos, de uma identidade falsa construída, talvez por convenções sociais, talvez por você ter vivido na igreja a sua vida toda. É no deserto que a fé que temos é realmente testada, provada e é também aperfeiçoada. E é essa fé, aperfeiçoada pelo fogo da provação, que resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É por isso que o deserto não é um acidente de percurso na minha e na sua vida. É claro, queridos, que a jornada no deserto não é fácil. É claro que não é tranquilo passar pelo deserto. Na verdade, no deserto seremos provados, tentados. No deserto, a nossa vocação e identidade serão profundamente questionadas. As verdades reveladas no batismo de Jesus, ao céu se abrir e a voz do próprio Deus dizer, este é o meu filho amado, foram colocadas em xeque pelo diabo no deserto. A primeira tentação que Jesus ouve de Satanás é, se você é, faça. Versículo 3 diz que o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. No batismo de Jesus, ouvimos a voz do próprio Deus dizer, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Mas o diabo, após 40 dias, em uma situação em que Cristo está com fome, olha e fala assim, se você é realmente o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães.
A tentação de Satanás para Jesus é: prove a sua identidade usando poder em benefício próprio. Se você é, faça. Mas percebam que, ao ouvir essa tentação, que parece tão singela, Jesus acabara de ouvir quem ele verdadeiramente era, e o diabo disse: você é, faça. Faça. E aí a gente sabe, havia poder ali? Havia poder, certo? Mas Jesus foi chamado para viver como um servo sofredor e usar o seu poder para manifestar o reino de Deus, que é caracterizado pela cruz. A tentação de Satanás é esse poder como filho de Deus, ao ser usado como benefício próprio, então provaria a sua identidade. N.T. Wright vai dizer: as tentações se concentram na distorção radical e na perversão da sua vocação. Será que ele é realmente o Filho de Deus? Em caso afirmativo, ele deveria provar isso usando os poderes milagrosos em seu favor. Na primeira tentação, Jesus sairia da posição de servo sofredor e se estabeleceria numa posição de um tirano, usando o poder para provar quem ele de fato era. Queridos, da mesma forma, quando estamos no deserto, essa é a nossa tentação. Nós somos tentados a atrelar a nossa identidade àquilo que podemos fazer. E de duas uma: ou queremos comprovar aquilo que somos ao fazer mais e mais. E muitas vezes, na dinâmica do deserto, se é o meu poder que valida a minha identidade, eu exercerei esse poder, não importa as consequências. Não importa por quem eu passe por cima ou de quem eu passe por cima. Se a minha identidade está atrelada ao meu poder, usaremos toda a nossa força, toda a nossa capacidade, tudo o que eu posso, para provar quem eu sou. E quanto mais poder, mais as pessoas verão e reconhecerão quem eu sou. Quanto mais poder, quanto mais eu fizer, mais eu saberei quem eu sou. É por isso que no deserto, ou que o deserto justifica medidas extremas. É por isso que no deserto a escassez justifica um jeitinho aqui ou ali. Justifica um caminhozinho meio torto, que talvez não seja tão convencional, mas é para mostrar que eu sou, é para mostrar que eu tenho valor. Por outro lado, queridos, e esse é o outro extremo, se você é aquilo que pode fazer, no deserto talvez você não seja nada. Porque no deserto, o deserto é um local de escassez, de falta por excelência. E se no deserto estamos com fome, a nossa capacidade é diminuída, e então não temos capacidade para fazer coisas, quem é então que de fato somos? E diante de uma doença, de um câncer, da morte, do luto, deixamos apenas de ser. Porque se o que somos é aquilo que fazemos, ao não conseguirmos fazer nada, não seremos nada também. Se a minha identidade está atrelada ao meu poder, quando não há poder, eu não sou nada. Quando não há saúde, capacidade, vigor, o melhor é a morte. Mas sabe, há uma segunda tentação aqui. A segunda tentação do diabo é: se você é, Deus fará. E essa nós encontramos muito. Versículo 6 diz, Satanás dizendo, o diabo dizendo: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Na segunda tentação, Satanás tenta Jesus: prove a sua identidade, reivindicando o seu direito. Se você é realmente filho de Deus, Deus precisa fazer isso aqui por você. Ele tem a obrigação de fazer por você. A identidade que reivindica seu direito é a porta de entrada para a murmuração e para o posterior abandono da fé. Porque se o deserto é, mais uma vez, por essência e definição, lugar de falta e de escassez, nós somos tentados a murmurar sobre aquele que não nos deu aquilo que achamos que ele deveria nos dar. Se ele não fizer aquilo que achamos que ele precisava fazer por sermos filhos de Deus,
Nós somos tentados a praguejar contra Ele. Pensamos que era melhor continuar no Egito. Afinal de contas, lá tinha carne. Aqui só tem o maná que desce dos céus. Afinal de contas, Deus não é justo. A identidade que reivindica direitos é marcada implicitamente ou explicitamente por uma noção de mérito. Eu não merecia passar por isso. Deus deveria porque eu merecia. Essa tentação está presente muitas vezes nos nossos contextos religiosos, nos bancos das nossas igrejas. Numa versão da teologia da prosperidade 2.0, que reivindica prosperidade circunstancial, reivindica dinheiro, bem-estar, vitória, cura. E não é que Deus não possa fazer isso, eu quero dizer aqui, Ele faz isso. Ele continua sendo o Deus que provê, Ele continua sendo o Deus que cura, Ele continua sendo o Deus que nos dá a vitória. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A identidade que reivindica o seu direito questiona a bondade, o amor e o favor de Deus quando Ele não cura. Quando a situação financeira é difícil, diante da morte e da dor. Deus faz essas coisas por conta do seu grande amor leal, por conta da sua bondade, mas ainda que Ele não faça, Ele continua amoroso e bondoso. E no deserto, quando essas coisas faltam, a identidade que reivindica direitos questiona o próprio Deus. Diante da escassez, da crise, do sofrimento, da doença, da morte, nos frustramos. Afinal de contas, se eu sou filho de Deus, eu merecia. Essa tentação é mais sutil do que nós pensamos e muitas vezes é revestida de fé. Eu já compartilhei isso aqui uma vez, em outros momentos. Na verdade, eu já compartilhei isso em vários momentos. Mas no ano passado eu tive um problema de saúde. E como é pré-requisito para os pastores dessa igreja, eu tive uma crise de hérnia. E eu espero que você esteja orando pelo pastor Pedro, que está saindo de uma crise de hérnia aí agora, mas que viaja daqui 2 semanas e que precisa estar bem para aguentar aí 36 horas de voo. Não sei quantas horas de voo, mas dá mais do que isso somado. Então ore pelo pastor Pedro para essa hérnia ser definitivamente curada, em nome de Jesus. Mas e se Deus não curar? Ele continua sendo bom, continua sendo Deus. Mas vai curar, em nome de Jesus. Receba. Do nada, né? Tá vendo direitinho, né? Me empolguei aqui. No ano passado eu tive uma crise de hérnia. E foi num período meio crítico, porque eu ainda dava aula no CEUB, eu já estava aqui na igreja, e eu tirei 3 dias de descanso com a Ana Luísa e com a Helena. A Duda ainda não existia. A gente foi para Pirinópolis. E foi maravilhoso, foi uma delícia. A gente teve um tempo de descanso que há tempos a gente não tinha. A gente teve uma experiência muito boa com Deus lá, de descanso mesmo, e de conexão e reconexão. E quando eu cheguei, durante a viagem, as 2 horas, 3 horas de viagem, eu tinha a certeza de que eu estava pronto para o que Deus queria. Eu estava pronto para o que Deus tinha para a gente. Último semestre na faculdade, a gente já tinha determinado isso, depois eu deixaria a docência, o CEUP pelo menos. Estava pronto para o que Deus queria fazer. E eu cheguei em casa num domingo, e 15 minutos depois de eu estacionar o carro, eu tive uma crise de hérnia. E caí no chão, não consegui levantar. Mas eu tinha acabado de ler o Evangelho de Marcos. E eu estava muito empolgado, porque no final do Evangelho de Marcos diz que haveriam sinais, ou há sinais que acompanham os que crescem, como a cura. E eu orei, e eu falei, Senhor, é agora. Agora que eu vou experimentar isso aqui, Senhor. E eu orei, e eu orei, e eu orei, cheio de fé, cheio de convicção, de que talvez fosse essa experiência que Deus tinha preparado para o final, quando eu falei, agora eu estou pronto para o que o Senhor tem. E eu fui de ambulância para o hospital. E eu passei 5 dias no hospital. E eu quero confessar que eu briguei com Deus. Eu me frustrei com Deus. Eu me entristeci com Deus. Será que Ele não me amava? Mas, Senhor, Sua palavra diz, e eu creio, eu orei com fé. Será que Ele não era justo? Será que Ele não ouvia minhas orações? Eu briguei com Deus.
sem entender que o que Ele tinha para mim, talvez eu não tivesse pronto. Ou talvez eu precisasse passar pelo deserto para ser verdadeiramente aperfeiçoado. E foram 5 dias de deserto. Eu tenho convicção hoje que esse deserto não foi um acidente. O deserto era o que Deus tinha para mim, naquele momento, para que eu me encontrasse com Ele verdadeiramente. Eu não sei porque que eu estou chorando. Nem está escrito isso aqui. No deserto somos arduamente testados. Mas há uma terceira tentação. A terceira tentação do diabo para Jesus é: se você fizer, você será. Depois, o versículo 8 diz: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A terceira tentação de Satanás é enfática, é sagaz, se a gente puder dar essa definição. Satanás diz: faça algo novo e adquira o direito à sua identidade. Se você fizer, você ganhará o direito de ser. Satanás é mais enfático. Se nas primeiras 2 tentações ele testa a identidade de Jesus diante daquilo que Jesus havia ouvido de Deus, na terceira tentação ele tenta a vocação de Jesus, de ser um servo sofredor. Jesus veio cumprir o seu papel planejado na eternidade. O Messias, servo sofredor, que assumiria o lugar do seu povo na sua morte para guiar o seu povo à vida e à vida verdadeira. Mas a proposta de Satanás poderia parecer mais interessante. Você está com fome? Você está caminhando para a cruz? Você está sendo humilhado no deserto? Abandone seu Pai Celestial. Abandone sua vocação, a sua missão, e eu te darei algo melhor. Abandone o chamado de Deus para você e eu te darei glórias e reinos. N.T. Wright vai dizer: em particular, o deserto é o lugar da tentação, o lugar onde escolhas reais são feitas. E quando as tentações mais óbvias forem enfrentadas, as maiores e mais sutis virão sobre nós, como vieram sobre Jesus. Orgulho e poder, contanto que você venda a sua alma. Experimente o poder e o amor de Deus, coloque Deus à prova e veja se pode ficar imune. A proposta de Satanás poderia parecer mais interessante. Esqueça a humilhação, o sofrimento e a cruz. Deixe para lá esse negócio de morrer. Na verdade, eu tenho reinos, glória para você. Vem comigo e eu te farei famoso. Te darei todos os reinos e a sua glória. Terceira tentação, ainda hoje para nós, é abrir mão do deserto, do caminho estreito, da perseverança, abrir mão do próprio Deus. Porque se o caminho de Deus envolve sofrimento, envolve dor, envolve a cruz, talvez seja melhor não caminhar para Ele. Talvez seja melhor caminhar por um caminho mais largo, por abraçar a proposta do mundo. Talvez seja melhor construir uma torre para fazer o nosso nome famoso. Talvez seja melhor voltar à escravidão do Egito, porque lá tem alho poró. Talvez seja melhor abrir mão do caminho com Cristo que conduz à cruz, para ouvirmos a voz de Satanás que promete alegria, glória e satisfação imediatas. Quantas vezes ao passarmos pelo deserto, nos vemos tentados a abrir mão do caminho do deserto em troca da promessa de Satanás de satisfação imediata, de satisfação instantânea. Isso acontece de várias formas, queridos. Isso acontece nos nossos casamentos. Quantas vezes, num período de deserto, nos nossos relacionamentos ou no casamento, talvez você seja tentado a abrir mão do casamento. Isso acontece em meio à fidelidade a Deus, ou manifestado na fidelidade a Deus, talvez no seu trabalho. Porque os outros são promovidos, os outros têm salários melhores, e você, fiel a Deus, permanecendo firme, talvez num período de escassez, seja tentado a adotar o mesmo jeitinho, a ir pelo mesmo caminho. Talvez num período de privação, ou num período em que você sonha com um relacionamento e não vê isso acontecer,
Talvez você seja tentado para procurar relacionamentos da forma como o mundo propõe. Mas nós esquecemos que foi essa decisão que nos levou do jardim ao deserto. Nós já fomos tentados assim uma vez e nós caímos, certo? Nós já fomos tentados acerca da motivação de Deus e da vida que realmente valia a pena. Nós já fomos tentados para crermos que a pequena, minúscula restrição que Deus havia feito em todo o jardim, na verdade era motivado pelo egoísmo do próprio Deus, e que ao desobedecermos a Deus, seríamos como deuses. Já fomos tentados assim. E aonde isso nos levou? Mas, queridos, eu quero lembrá-los de algo e me lembrar também de algo. Porque talvez nós estejamos passando pelo deserto e ouvindo essas tentações. E eu quero te dizer, se você está passando pelo deserto, o que lemos até agora é que Jesus também passou pelo deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. E Jesus sofreu as mesmas tentações que nós no deserto. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se você está no deserto, Jesus passou pelo deserto. Se você está sendo tentado no deserto, Jesus foi tentado pelas mesmas tentações no deserto. Você não está sozinho. Há um modelo, mas não apenas um modelo, há companhia e há esperança. Você não está sozinho. Mas sabe, ao contrário de Adão e Eva, ao contrário do povo de Israel e ao contrário de nós, Jesus foi obediente diante das tentações. Houve a obediência do deserto. Para cada tentação, Jesus permanece em uma obediência humilde. As respostas de Jesus são extraídas do livro de Deuteronômio, do capítulo 6 ou do capítulo 8 do livro de Deuteronômio. E essas respostas são exatamente as respostas ou palavras de quando o povo de Israel estava no deserto e não perseverou. Mas Jesus usa as palavras do deserto para perseverar diante da tentação do deserto. E onde Adão e Eva falharam, Jesus venceu. E onde Israel falhou, Jesus venceu. E onde eu e você falhamos, Jesus venceu. Jesus conhecia a sua identidade, a sua vocação recebidas do próprio Pai. E Jesus perseverou. E a sua obediência humilde é a marca do servo sofredor que veio morrer em nosso lugar. É o que N.T. Wright diz: quando Jesus se recusou a seguir o caminho do tentador, ele abraçou o caminho da cruz. Nós vemos Paulo falar sobre isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele diz que apesar de ser Deus, falando sobre Jesus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus optou por não provar a sua identidade com poder e nem por reivindicar o seu direito, mas escolheu ser obediente até a morte e morte de cruz, por amor a nós. E a obediência de Jesus, vista no deserto, o leva à cruz. É exatamente a sua obediência humilde no deserto que o leva à cruz. Mas, queridos, qual foi o resultado dessa obediência? Nós vemos isso no versículo 9 da carta de Paulo aos Filipenses, que diz: por isso. É logo depois, tá? A gente leu até o versículo 8. Eu vou terminar o versículo 8 e vou emendar no 9. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se foi a obediência humilde que levou Jesus à cruz, foi a cruz que levou Jesus a vencer o reino das trevas. E por conta da sua obediência humilde, que tomou o nosso lugar, que morreu em nosso favor, mas que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e julga de onde irá julgar todas as coisas, nós podemos ter a certeza de que também podemos vencer as tentações do deserto. Foi pela obediência humilde de Jesus que o levou à cruz, e pela cruz que o levou à vitória sobre o reino das trevas, que podemos nos apegar a Cristo com a esperança, com a certeza da vitória sobre as mesmas tentações e sobre o mesmo diabo. Esse Jesus é o que está conosco, queridos. Esse Jesus é o que está conosco em meio ao deserto. E, estando firmados nele, podemos passar pelo deserto também em obediência humilde, com a certeza de que o deserto chegará ao fim. É isso que nós olhamos no versículo 11. O versículo 11 diz: assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Há um convite para mim e para você no deserto. É o convite de permanecermos em Cristo, de permanecermos obedientes a Cristo. E isso só é possível por conta de Cristo e da obediência de Cristo. Mas ao permanecermos nele, ao firmarmos as nossas raízes em Cristo, a promessa de Deus é que haverá um banquete. E esse banquete chegará no dia que não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, e que todas as lágrimas serão enxugadas nas bodas do Cordeiro. Assim como Jesus foi servido pelos anjos, há uma proposta de um banquete que nos aguarda ao perseverarmos no deserto. E perseverar no deserto é possível por conta da obediência de Cristo. Nós não estamos sozinhos. Mas, queridos, Jesus voltou ao deserto. O deserto tem fim, e isso é fantástico. Mas Jesus voltou ao deserto. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali orava. No capítulo 4, versículo 42 do Evangelho de Lucas, diz: ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Lucas 5,16 diz: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Essas palavras, que em português são traduzidas como lugares desertos ou lugar solitário, é a mesma palavra usada em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, que diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. É a palavra eremos. Jesus, que foi tentado no deserto, mas que perseverou no deserto e saiu do deserto, retornou ao deserto. Agora, não mais para ter a sua identidade e vocação questionadas e testadas, mas para ter a sua identidade e vocação cada vez mais consolidadas no Pai. Jesus foi obediente até a morte de cruz, como vimos, e essa obediência talvez esteja relacionada à quantidade de vezes que Jesus esteve no deserto, porque o deserto é o local do encontro com Deus. O encontro com aquele que nos dá a nossa identidade e vocação. É por isso que o deserto é um local em que se vai involuntariamente, por meio do sofrimento, da angústia, da dor, mas também o deserto é uma disciplina espiritual para o local para o qual vamos voluntariamente.
Quando decidimos nos despir da confusão do mundo, do barulho, da bagunça e nos retirar para um local deserto. E então ouvir a voz do próprio Deus dizendo: meu filho amado. Jesus voltou ao deserto para ter tempo com Deus. Precisamos voltar ao deserto para ouvir a voz de Deus dizer quem verdadeiramente somos, para nos encontrarmos com Ele. Richard Foster diz: na vida de Jesus, procurar lugares desertos era uma prática frequente. Por isso, também deve ser para nós. Eu quero concluir te fazendo 2 convites, ou te lembrando de 2 coisas. Porque, queridos, talvez você esteja no deserto hoje. Talvez as tentações que Jesus ouviu sejam as tentações que você tem enfrentado hoje. Talvez tenha sido difícil perseverar, porque na verdade é o que Satanás tem te falado dia após dia. Eu quero te lembrar que no tempo do sofrimento, da angústia, do desespero, do desânimo, você não está sozinho. O deserto não é apenas o local da provação, do teste, mas é também o local do encontro, o local da presença. Porque ao nos livrarmos de todos os penduricalhos do mundo, ao nos livrarmos de todos os direitos ou de todo o poder, quando aquilo que temos já não vale mais nada, a única coisa que permanece é o que recebemos de graça. E o que recebemos de graça é a presença, o amor, o favor, e é também a nossa nova identidade. João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam a Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ser filho de Deus não é algo que conquistamos por meio da nossa força, não é algo a que temos direito na nossa própria natureza, não é algo que conquistamos ao reivindicar poder, glória, reinos. Ser filho de Deus é algo que é nos dado quando nós nos prostramos diante de Cristo e depositamos a nossa confiança plenamente nele. Ser filho de Deus é graça, e graça pura. E não tem a ver com o meu mérito, com o seu mérito ou com a sua capacidade. Tem a ver com a escolha de Deus de enviar seu Filho para morrer numa cruz em obediência humilde, para nos dar vida, para nos resgatar do domínio das trevas que o tentou, mas que não venceu, e para nos levar para o reino do seu Filho amado, que morreu numa cruz, mas ressuscitou e hoje vive, e nos dar a desfrutar da sua presença, do seu cuidado e do seu amor. Isso é graça pura. Por isso, ir ao deserto nos livra daquelas coisas que nos prendem ao mérito e nos faz encontrar aquilo que só podemos receber de graça. Talvez você esteja no deserto. Este é o local para se encontrar com a graça e para ouvir a voz de Deus falar para você: você é meu filho amado. Mas eu quero terminar dizendo que talvez você precise ir ao deserto. E nesse momento eu não estou falando necessariamente de um tempo de sofrimento, dor e angústia. E talvez sim. Mas talvez você precise abrir mão das coisas que te prendem na bagunça desse mundo, na confusão, na multidão, nas coisas e convenções e grupos de amizade que dizem que você é. Talvez você precise ir ao deserto para ouvir de Deus quem você é. Ao se encontrar com Ele, saber quem Ele é. Ir ao deserto também é uma decisão, ir ao deserto também é uma prática, também é uma disciplina. E no deserto, quando escolhemos ir lá,
mais uma vez, nos encontramos com aquilo que nos é dado de graça. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus dizer que você é um filho amado? Quando foi a última vez que você se encontrou com Deus? Talvez seja a hora de ir ao deserto, se encontrar com Deus e ouvir a sua voz. Como eu anseio ouvir a voz de Deus. Como eu me perco no barulho do mundo, na confusão do mundo, nas comparações do mundo. Richard Foster diz: você não sente um puxão no braço, um desejo ardente de mergulhar no silêncio e na solitude de Deus? Não anseia por algo mais? Cada respiro não lhe pede uma exposição mais profunda e completa à divina presença? É a disciplina da solitude que lhe abrirá a porta. Você é bem-vindo para entrar e ouvir a fala de Deus em seu silêncio, magnífico, terrível, gentil, amoroso e inteiramente envolvente. Você é bem-vindo para entrar no deserto e ouvir a voz de Deus. E se você está lá, é lá que Ele está, e é lá que Ele quer falar com você. Nós vamos orar nesse momento, mas eu quero te convidar a se render diante dEle, a se prostrar, a clamar pela voz dEle, a clamar para que Ele fale quem você é, a clamar para que você ouça o que Ele tem a dizer para você, meu filho amado. Eu quero te convidar a se despir da bagunça do mundo e daquilo que o mundo diz que você é, e do que Satanás diz que você é, e da tentação que diz que você tem direito, ou que te convida a clamar pela sua identidade exercendo poder. Quero que você ouça a voz de Deus dizendo quem você é por pura graça, misericórdia. Senhor, nós precisamos desse lugar. Nós precisamos desse lugar, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz, Senhor. Nós precisamos de Ti, desesperadamente. Precisamos nos despir das propostas do mundo, da tentação de Satanás, do senso de poder, da falsa noção de merecimento, de reivindicar algo. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para reivindicar algo se tudo é graça? Onde está o nosso mérito, Senhor? Não fomos nós que perseveramos, não fomos nós que fomos obedientes. Na nossa própria força caímos, murmuramos, praguejamos, idolatramos. Mas Cristo Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. O mérito é de Cristo, Senhor. Obrigado por nos estender a sua graça, a sua justiça. Obrigado porque para isso o Senhor precisou morrer naquela cruz. Obrigado porque, Senhor, aqueles cravos que perfuraram as suas mãos eram para as minhas mãos. O espinho que tocou seu crânio era para minha cabeça, Senhor. Os açoites que te cortaram nas costas eram para as minhas costas. E a ira de Deus que o Senhor aplacou era para mim, Senhor. Mas o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Obrigado pela sua obediência fiel. Nos ajuda a caminhar nessa obediência. Nos ajuda a olhar para Ti, Senhor. Nos ajuda a desfrutar da Sua graça. Nos ajuda a ansiar pela Tua presença. Que é possível agora. Nos capacita a sermos também obedientes diante da tentação do deserto. Porque agora também é possível. O Senhor já venceu. O Senhor venceu. O Senhor não está morto. Nos capacita a perseverarmos. É tão difícil. É tão difícil.
mas nos capacita, nos enche com o Teu Espírito, Senhor. Nos capacita por meio do Espírito que levantou Jesus dos mortos. Nos guia à Tua presença, nos guia à Tua presença. Nos deixe de beber da Tua presença, porque não há nada mais que precisamos. Tudo o que precisamos é de Ti. Se for preciso, nos leva ao deserto para Te encontrar, porque não há outro caminho, não há outra vida, Senhor, não há outra verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e nós precisamos nos encontrar contigo. Esteja conosco, Pai, nos ajuda a Te encontrar e fala conosco. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.